Muitas pessoas me perguntam, Antônio, como que você tem certeza que a Bíblia é uma mera invenção? Bom, para responder essa pergunta, eu estou aqui com o livro Introdução ao Antigo Testamento, tá? Que aqui tem vários autores, vários estudiosos da Bíblia, né? Pessoas altamente gabaritadas, que vai me ajudar a explicar um pouco para vocês do porquê, de fato, a Bíblia é algo fabricado por políticos e sacerdotes, tá? Aqui nós podemos ver que logo de início, quando ele vai tratar aqui da estrutura da Bíblia hebraica, ele vai correlacionar as diversas camadas. Como, por exemplo, aqui, ó, Gênesis e Deuteronômio fazem as camadas externas do Pentateuco. Por exemplo, ó, em Gênesis nós temos criação e promessa da terra, da promissão, incumbência de ir para a terra. Aí vai aqui, ó, final dos capítulos 49 e 50, bênção de Jacó sobre os 12 filhos, morte de Jacó, enterro de Jacó na terra da promissão, tá? Então, isso aqui é Gênesis. Gênesis vai fazer essa questão da promessa. Então, seria uma das primeiras camadas externas. Quando você vai para Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, né, por mais que haja discussão de ser um hexateuco, incluindo ali o livro de Josué, nós temos o seguinte, ó. Instruções para a vida na terra, incumbência de ir para a terra. Final do capítulo 33, T4, bênção de Moisés sobre as 12 tribos, morte de Moisés, enterro de Moisés por Javé no céu. Então preste atenção, é um espelhamento, né? São narrativas espelhadas uma em relação à outra, como eu venho mostrando para vocês na série A Bíblia Não Faz Sentido. Isso aqui, galera, para acontecer em eventos reais de forma tão espelhada, é raríssimo, raríssimo, e o número de vezes que isso ocorre na Bíblia beira ao impossível, tá? E aqui nós temos o seguinte, ó. Os 5 livros estão agrupados em forma de quiasmo espelhado em torno do livro de Levítico. Ou seja, Levítico ele faz o centro gravitacional do Pentateuco, onde os outros vão orbitar ao redor dele para fazer essa composição narrativa. O que quer dizer que Levítico é o centro teológico, tá bom? O Gênesis e o Deuteronômio formam a moldura externa, que eu acabei de explicar para vocês. Mas aqui abaixo vai falar o seguinte, ó. Êxodo e Números perfazem a moldura interna. Eles se estruturam paralelamente por meio de numerosas histórias iguais, duplicatas, galera. É o que eu venho mostrando para vocês na série A Bíblia Não Faz Sentido. Você vê isso ocorrendo durante toda a Bíblia, tá? E principalmente aqui no Pentateuco. O Sinai constitui quase que um tipo de divisor de águas. Antes do Sinai, era legítimo clamar por pão e água. Depois do Sinai, isso leva ao pecado. E aí ele vai trazer aqui um outro quadro, tá? Como eu trouxe aqui de Gênesis e Deuteronômio, o outro quadro aqui é de Êxodo e Números, tá? Onde vai falar o seguinte, ó. Em Êxodo nós temos Egito, deserto, Sinai. E em Números nós temos Sinai, deserto e Moabe. E aí nós vamos ter aqui, tipo, Páscoa, maná mais cordonizes, água da rocha, instalações de líderes, idolatria a Baal. Isso em Êxodo. Quando nós chegamos em Números, nós vamos ter Páscoa, maná e codornizes, água da rocha, instalações de líderes e idolatria a Baal, né? Então você pode ver que são histórias intrinsecamente interligadas, né? Estão fazendo esse espelhamento uma da outra. Aí tem as ameaças, né? De fora, Egito e Amalequitas em Êxodo. E de dentro, resmungar e idolatria, tá? Aí em Números nós temos o seguinte, ó. Ameaças de dentro, já vê que já faz um espelhamento, né? Já troca a ordem, ó. De dentro, resmungar e idolatria, e de fora, Moabe
e madianitas, né? Aí aqui nós temos em Êxodo 6 notícias de caminhada. Eles partiram de e acamparam em. Aí mostra aqui os capítulos e versículos. Já em Números nós temos novamente 6 notícias de caminhadas. Eles partiram de e acamparam em. Então tudo isso aqui é muito bem ilustrado aqui, tá, galera, no livro. E aqui, galera, na outra página nós temos a estruturação de Levítico. Levítico ele é estruturado da seguinte maneira. Ele começa com sacrifícios, depois nós temos sacerdote e cotidiano. E aí no meio, no centro gravitacional do livro de Levítico, reconciliação. E aí depois nós temos novamente cotidiano, sacerdote e sacrifícios, mais festas, tá? Então note o espelhamento. O mesmo ocorre no livro de Marcos, galera. Esse quiasmo, ele é comum na Bíblia inteira. O livro de Marcos começa da mesma forma, vai seguindo toda uma estrutura de espelhamento. E aqui vai dizer o seguinte, ó, basta uma breve olhada no livro de Números para ver o tecido de textos legislativos e narrativos, né? Que são os textos L e texto N. Até mesmo o livro de Levítico, como projeto de constituição de Israel, é uma mescla sutil de textos narrativos e normativos, ou seja, as lendas, os personagens, as histórias, elas estão sendo contadas para introduzir as leis, tá, galera? Essa é a função ali dos personagens bíblicos, não são pessoas reais, ou seja, são personagens que estão sendo usados como fantoches, como instrumentos narrativos para introduzir aquilo que os sacerdotes, né, os regentes queriam que o povo seguisse. Textos de cunho jurídico, ético e cultural também estão integrados nos relatos proto-históricos da criação em Gênesis, tá? E aí mais à frente vai falar o seguinte, ó. Essas poucas constatações já destacam: o Pentateuco possui uma estrutura dialética, né, de história e lei, né? Então fica sempre nessa conflação entre as duas coisas. A lei brota sempre a partir da história, né? Então nós temos essa interdependência dos textos. As leis adquirem seu sentido a partir da história. Só quem não se esquece da retirada do Egito sabe que a lei significa liberdade e tem capacidade de cumpri-la. A obediência à lei exigida por Israel não constitui a fundamentação, mas a comprovação de sua existência como povo de Deus, bem como a resposta ao amor com que Deus o amou primeiro. A obediência tampouco produz a salvação, porém, move Deus a redimir Israel com sua misericórdia. E aí você tem um instrumento poderosíssimo de controle social, entendeu? É nesse sentido que serve a narrativa do Pentateuco. Bom, o que eu mostrei para vocês é uma pequena demonstração de como que se faz, né, essa parte estrutural da Bíblia com esses objetivos políticos, teológicos, né? Então, a outra coisa que eu quero que você perceba que impossibilita a Bíblia de ser uma verdade, né, que os personagens ali tenham existido na época em que eles tenham existido, é, por exemplo, o fato de que nem mesmo a escrita hebraica existia no tempo em que se diz ser atribuído a confecção desses livros, tá, galera? Porque vão dizer que os livros bíblicos foram escritos por volta do século XIV, século XIII, né? Então, assim, antes da Era Comum. E isso, galera, é praticamente impossível por alguns motivos. O primeiro deles é que nem a língua hebraica existia. Isso aqui não é hebraico, isso daqui é um paleohebraico, um proto-hebraico, que você só consegue rastrear até o século IX, antes da Era Comum. Então, para você chegar e dar um salto lógico do século IX até o século XIV, é
muito problemático, tá? Então, praticamente, galera, essa questão de a Bíblia ter sido escrita em hebraico em séculos anteriores, sendo que nem essa escrita existia, é virtualmente impossível, tá? A outra questão que você tem que ter em mente, eu vou fazer uso aqui do Israel Finkelstein Yoshi, a Bíblia Desenterrada, é que o povo israelita, eles eram em sua essência cananitas, ou seja, a construção ali de Israel, ela deve ter se dado de dentro da própria Canaã e não de um povo que veio do Egito, né, atravessando o mar e conquistando as suas terras. O que a arqueologia mostra é que muito provavelmente eles eram beduínos, né, que se instalavam em suas tendas ali nas suas terras e começavam a praticar o sedentarismo, galera. Sim, eles ficavam em uma formação sedentária de suas tendas. Até hoje tem alguns grupos que se instalam em suas procissões dessa forma, né? E ali vão emergindo as pequenas cidades, os pequenos centros culturais. Então, o que a arqueologia mostra é que essa imersão veio de dentro da própria Canaã, tá? Eu vou ler aqui um trechinho, presta atenção, ó. As pessoas que viviam nesses sítios, tanto no passado como no presente, eram pastores interessados primeiramente em proteger seus rebanhos. Tudo isso indica que grande parte dos primeiros israelitas, presta atenção aí, galera, fora constituída de nômades pastoris, mas eles eram nômades pastoris passando por uma profunda transformação. A suposta mudança dos anteriores acampamentos em tendas para povoados com formato similar em construção de pedra e mais tarde para casas mais permanentes retangulares e apoiadas sobre pilares, indica que eles abandonaram seu estilo de vida migratório, renunciaram à maior parte de seus animais e mudaram para a agricultura permanente. Olha aqui uma evidência interna dos textos bíblicos muito curiosa que nos ajuda a localizar no tempo a criação desses textos, né? Por exemplo, na Bíblia é mencionada inúmeras vezes a presença de camelos, né? Comércios usando camelo, como na questão da venda de José e etc. E aí aqui na Bíblia Desenterrada vai falar o seguinte, ó. Camelos são descritos como animais de carga usados no comércio com caravanas. Sabemos agora, por meio da pesquisa arqueológica, que camelos não foram domesticados como bestas de carga antes do final do segundo milênio, e essa sua capacidade não foi usada amplamente no Oriente Próximo, ou seja, na região onde se passam os eventos bíblicos, antigo até bem depois de 1000 anos antes da Era Comum. Ou seja, a localização no tempo ali dos abrahamitas, da galera de Moisés, etc., não tinha esse processo, né? Muito menos ali a galera de Jacó, de José, não tinha isso. E aí o que acontece? Vamos continuar aqui, ó. E um detalhe ainda mais eloquente: a caravana de camelos carregados de especiarias, bálsamo e resina na história de José revela uma familiaridade óbvia com os principais produtos lucrativos, comércio árabe que floresceu sob a supervisão do Império Assírio no século VIII e VII antes da Era Comum. Então, galera, a evidência interna dos estudos arqueológicos, como uma coisa simples, como por exemplo o comércio de especiarias, o uso de camelo, né, vai nos indicar que nós já estamos falando de um período bem recente na história e não mais tardio, como seria a história de Moisés, de Abraão, de Jacó. Estamos falando de um contexto de século VIII e século VII, o que impossibilita essas histórias terem acontecido e terem sido escritas lá no século XIV, século XV. Isso se torna virtualmente impossível. É uma história, uma narrativa criada
inventada dentro de um contexto de século VIII e século VII em diante, até o século II antes da Era Comum, e se você colocar o Novo Testamento, século II, século III da Era Comum, tá? Outra questão que a gente pode combinar a essa é a questão dos filisteus, né? Mencionados, por exemplo, em Gênesis 26:1, que eles só vão assentar, né, começar a se estabelecer não antes de 1200 antes da Era Comum, ou seja, galera, depois que já teriam ocorrido os eventos, né? E aí o que acontece? As cidades descritas como Gerara, as cidades que a gente vai ver ali na narrativa até de Abraão, em Gênesis 20, por exemplo, elas só vão começar a ganhar relevância, ou seja, só vão estar erguidas e em pleno funcionamento com importância que nós vemos nos textos bíblicos a partir do século VIII e do século VII antes da Era Comum. Então o que a gente pode concluir é que, devido à abundância de evidências, quando a gente for pegar o Êxodo, a mesma coisa, são várias cidades que não existiam no tempo do Êxodo, que só vão existir ou ser proeminentes a partir desse período, século VIII, século VII, ou períodos posteriores, simplesmente nos mostra, nos prova que esses textos foram inventados em períodos posteriores. Outro fator, outra prova que eu quero dar para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, é que existe um livro na Bíblia que vai impossibilitar essas outras redações, né, sendo mais tardias. Pois o livro que tem a datação mais antiga na Bíblia, segundo os maiores acadêmicos do planeta, é o livro de Amós, tá, galera? O livro de Amós, ele seria um livro que beira ali o século VIII, antes da Era Comum, o que jogaria as narrativas de Êxodo, né, de Gênesis, o Pentateuco em geral, para um período posterior, né, um período mais recente na história. Algo que pode beirar ali o século VII e o século VIII, ou até mesmo o pós-exílico. Vai ter textos ali que são pós-exílicos, tá, galera? Então, assim, a própria Bíblia, a própria evidência interna da Bíblia, que é feita aí por inúmeros especialistas, a maioria deles, galera, cristãos, pessoas que são religiosas, judeus, são os estudiosos aqui. A maioria dos estudos não vem de ateus, não, como muitos querem colocar, tá? São acadêmicos sérios, são pessoas que você pode ter ali uma certa credibilidade, porque eles estão estudando, querendo provar o seu mito. Só que, por mais que eles sejam arqueólogos cristãos, religiosos, que estão tentando trabalhar dentro de uma verdade, de uma veracidade bíblica, eles têm que usar o método científico. E pelo método científico eles não encontram respaldo para a existência desses eventos narrados na Bíblia. E na verdade o que eles encontram é que o tudo respalda para uma criação teológica espelhada, como eu demonstrei para vocês. Mas é óbvio que você deve estar pensando, Antônio, a Bíblia não é feita só da Bíblia hebraica, né? Ela tem o Novo Testamento, só que o Novo Testamento ele sofre com a mesma problemática, tá? Esse aqui, por exemplo, é o P número 1, tá? Ele é datado, ele foi descoberto no Egito, lembrando que o Egito era um grande centro, um grande polo de produção cultural. Tinha os egípcios ali que falavam a língua franca do período, que era o grego, e eles escreviam em massa, tá? Eles eram um grande centro, como se fosse uma grande fábrica, né? Então, assim, muitos desses textos a gente encontra no Egito, porque eram o centro de fabricação dos mesmos, era onde você tinha a grande biblioteca de Alexandria, o polo cultural do mundo antigo, e onde você tinha também essa condição de preservação, tá? Pelo Egito ser um deserto, ele vai preservar dentro de uma condição melhor os papiros em relação à umidade, desgaste temporal, tudo isso. Então, assim, vamos lá. P número 1, terceiro século depois da Era Comum, né? Terceiro século, por volta do terceiro século, criado no Egito. E nós temos, né, fragmentos do papiro.
Esse aqui é o P52. Antigamente ele era tido como o mais antigo, né? Mas hoje já sabemos, tá? Ele é pequenininho, tá, galera? Aqui na foto tá ampliado. Ah, grande, né? Não, mas é pequenininho. P52 também por volta do 3º século da Era Comum, né? E assim você vai, né? Você vai... Aqui, ó, P104, tudo fragmento. Então, assim, tudo o que nós temos do Novo Testamento são fragmentos de séculos depois dos eventos. E uma problemática muito grande. Quando nós vamos para a evidência interna do Novo Testamento, nós temos Paulo, que deveria ser um ator, né, um agente político, que está ali na década de 40, na década de 50. Paulo está narrando eventos que são atribuídos à Guerra de 70, né, e à destruição do povo judaico dentro dessa guerra pelos romanos, como a gente vê, por exemplo, no capítulo 11 de Romanos, que é contextualizado pelos outros capítulos anteriores, mas é enfatizado no capítulo 11. Quando a gente pega a 1 Tessalonicenses 2,16, também é um contexto pós-70, então não tem condições da gente colocar Paulo ali na década de 40 e 50, o que joga esses textos como sendo fabricados por volta ali da década de 70, 80 e 90, ou até mesmo século II, tá, galera? Até mesmo o 2º século, com início no final do 1º século, pois os pais das igrejas não mencionam, assim como Paulo também não menciona, assim como as outras epístolas não mencionam, né? Pedro, Tiago, Judas, não mencionam eventos dos evangelhos, galera. Então, se já existia evangelho, ou mesmo se não existisse evangelhos, existisse já as narrativas sobre Jesus, por que elas não estão inclusas nesses textos que teoricamente seriam atribuídos ao 1º século? Não faz o menor sentido. Sem contar que esse aqui é o Novo Testamento, tá, galera? Esse aqui não tem a Bíblia hebraica, é o Novo Testamento. E sem contar que nós temos um erro histórico-cultural gravíssimo. Pois se Jesus e seus seguidores eram os zelosos da lei, eles jamais poderiam ter escrito todos os seus livros em grego, tá? Aqui, ó, é tudo em grego, tá? Vocês podem ver, não tem nada aqui que é em hebraico ou aramaico, o que é uma grande contradição. E aí você vai ver que muitos desses textos estão se baseando na Septuaginta, tá? E com redações de pais da igreja que estavam em Roma, como por exemplo a Carta de Clemente, se baseando em textos coptas também. Fica meio complicado você conceber judeus falantes de hebraico e aramaico, ou provavelmente aramaico, analfabetos, compondo histórias, né? Compondo histórias com quiasmo, esses espelhamentos que eu falei para vocês que ocorrem lá na Bíblia hebraica, com esse sentido teológico, como Jesus tem toda uma narrativa com o sentido de introduzir novas leis, novos comportamentos, dentro ali do 1º século, sendo que eles eram zelosos, falantes de aramaico e analfabetos. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É algo que dentro de um contexto histórico, cultural, não tem condições, tá? É mais fácil a gente acreditar que Jesus de fato ressuscitou e foi para o céu do que nisso. Dentro de todo esse arcabouço técnico que eu falei para vocês, existe uma alta probabilidade que eu dou para vocês, que é quase como certa, de que as narrativas bíblicas nada têm a ver com eventos reais. Quem acredita que as narrativas bíblicas estão emulando acontecimentos reais, muito provavelmente está caindo em uma grande armadilha, né? Em uma grande armadilha exegética e hermenêutica, que nada tem a ver com exegese e hermenêutica, que tem mais a ver com a própria imputação de seus pensamentos e sentimentos do camarada, né, que está tentando fazer essa análise, do que realmente fato histórico. O que de forma alguma não significa que a Bíblia possa conter alguns
eventos reais, o que de forma alguma diz que a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é sim um livro histórico, tá? A gente pode entender comportamentos de uma determinada época, de uma determinada cultura, eventos socioculturais que estavam acontecendo, nós utilizando da Bíblia também, tá? Muita gente confunde isso. Não é porque as narrativas bíblicas não são reais, são fictícias, que você não pode extrair dela conjecturas socioculturais que estavam acontecendo em seu tempo, tá bom? E o tempo bíblico é o tempo da evidência interna e não o tempo que o texto declara ter, tá ok? Então assim, se esse vídeo te gerou muito valor, muita informação e você aprendeu que a Bíblia na verdade é uma construção, né, teológica, usando ali os personagens para introduzir leis, eu peço que você deixe o seu like, né? Fala assim, mereceu aqui o like, mereceu aqui o joinha. Se inscreva no canal, olha, eu vou me inscrever para ajudar o canal, para poder gerar mais engajamento. E vou deixar um comentário bem bacana para o Antônio ver que eu estou interagindo com ele, que eu quero comentar aqui, receber um coraçãozinho. E é isso, tá, galera? Obrigado aí pelo apoio de vocês. Fiquem agora com os membros do canal. Você que é membro, muito obrigado de coração pelo seu carinho. Se eu conseguir fazer esse vídeo sensacional com toda essa informação, é graças a vocês. Então, muito obrigado e fiquem agora com as sugestões de vídeos, onde vão aparecer 2 vídeos aí. Clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tamo junto!